Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses e a gente está resolvendo aqui a prova do PISME, módulo 1, agora nas questões discursivas, ok? Vamos então para a primeira questão de química aí, questão 1. A reação de neutralização, quando realizada em quantidades estequiométricas, resulta apenas em sal e água. Sabendo-se que o ácido sulfúrico, H2SO4, e o hidróxido de cálcio, CaOH2, reagem estequiometricamente em meio aquoso, responda aos itens abaixo. Então, pessoal, primeira coisa importante, ó. Se eu tenho um ácido e uma base, e ele escreve aqui que eles reagem estequiometricamente, significa o quê? Significa que todo ácido vai ser neutralizado por toda a base, tá? E não vai sobrar nem ácido nem base, tá ok? Então é uma reação tradicional aí de neutralização. Muito bem. Vamos lá. Pergunta A. Qual a fórmula química e o nome do sal formado? Tá. Então vamos fazer isso com bastante calma aí para a gente mostrar como é que a gente faz, né? Ó, primeiro a gente tem o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Esse ácido está reagindo com a base CaOH2, tá bom? Então, assim, eu vou mostrar para vocês como é que eu gosto de fazer o raciocínio, depois eu escrevo a reação bonitinha, tá bom? Que aí vai ser a resposta mesmo. Primeira coisa, eu gosto de separar aqui o ácido, né? O que esse ácido ele libera quando ele é colocado em água? Ele vai soltar 2H+, só que eu não vou esquentar a cabeça agora com quantidades, tá bom? Só o que ele solta, então ele solta H+, e quando ele solta todos os H+, dele, que são 2, vai sobrar o ânion SO4 2-. Como é que eu sei que a carga é 2-? Porque cada H+, que sai, deixa uma carga negativa no ânion, tá bom? Então saíram 2H+, fica 2 cargas negativas aí. Aí, bom, já separei o ácido, agora eu vou separar a base. O que essa base libera em água? Toda a base, por definição, né, segundo Arrhenius, libera OH- em água. Só que quando essa fórmula liberar OH-, o que fica? Fica o cátion Ca2+. Como é que eu sei que o cátion tem carga 2+? Tem duas formas de saber. Primeiro, lembrar que ele é da família 2A. A prova fornece a tabela periódica, né? A gente pode até ver aqui. Ó, o cálcio aqui, ó, tá na família 2A, quarto período da tabela, tá bom? E se é da família 2A, segundo a teoria do octeto, ele perde 2 elétrons ficando com carga 2+, né? Outra forma de saber é você pensar que a base, cada OH- que sai, fica uma carga positiva no cátion. Sai 2 OH-, né? A gente está vendo que tem 2 aqui, então fica a carga 2+, tá bom? E o que mais que essa base solta? Essa base vai soltar 2 ânions OH-. Mas como eu disse, eu não vou botar quantidades aqui, tá certo? Então, olha só. O próprio enunciado disse pra gente que isso daqui, toda vez que um ácido reage com uma base, você tem lá a formação de sal e água, né? Por que forma água? Porque o H+, ele vai interagir com o OH-, certo? E aí, quando você coloca esses dois aqui juntos, o que formam? H mais OH vai formar H2O, que é a água. Tudo bem? Beleza. Agora, resta a gente fazer o sal, né? Um sal, pessoal, é um composto iônico em que eu tenho um cátion e um ânion, né? Um cátion, que não pode ser H+, e um ânion, que não pode ser OH-, tá? O cátion é o Ca2+. Então eu já vou colocar ele aqui, ó. Sempre eu coloco, para fazer composto iônico, eu coloco o positivo aqui primeiro, o positivo do lado esquerdo. Isso é regra, tá bom? E aí o ânion é o SO4 2-. Vou colocar ele aqui também, ó. SO4 2-, tá? Agora eu tenho que fazer a seguinte análise. Eu vou analisar as cargas, né? Se as cargas estão iguais, ou seja, iguais, mas com sinais opostos, né? Elas estão ou não estão se anulando? Você tem que analisar isso.
2 mais com 2 menos se anula, tá? Quando as cargas se anulam, é muito simples, a gente só apaga as cargas e o sal está pronto, né? Caso não tivesse anulando, sei lá, tivesse 2 mais e 1 menos, a gente faria aquela regra do cruzamento, tá? Então a carga de um vai lá no pé do outro, vira o índice do outro elemento. E a carga do cátion vai virar índice do ânion, tá bom? Mas nesse caso elas se anularam, então é só isso, tá certo? Então a resposta fica sendo essa. Aliás, qual é a pergunta? Qual é a fórmula química e o nome do sal formado? Bom, a fórmula química a gente achou aqui, né? Olha só. Então, a resposta seria, a fórmula química é CaSO4 e o nome do sal formado. Olha só. O nome do sal funciona da seguinte maneira. A gente escreve a fórmula desenhando primeiro o cátion, depois o ânion, tudo bem? Só que o nome é o contrário. Primeiro a gente dá o nome do ânion, depois a gente vai dar o nome do cátion, né? Então vamos lá, o nome do ânion é SO4 2-. O nome do ânion depende do ácido que ele veio, tá bom? Então qual foi o ácido que ele veio? O enunciado falou. Veio do ácido sulfúrico. Como que a gente faz para dar o nome para o ânion? A gente pega o final do nome do ácido e troca pelo final do nome do ânion. Como é que a gente faz essa troca? Se é ico, troca por ato. Bico de pato, certo? Para memorizar. Se é oso, troca por ito. Manhoso, mosquito. Se é hídrico, troca por eto. Cilíndrico, espeto. Tá bom? Então, esse aqui termina com ico. Eu tenho que trocar por ato, bico de pato. Então, a gente tem aqui o ânion sulfato. Sulfato. Aí a gente coloca um D, sulfato D. Agora eu vou escrever o nome do cátion. O nome do cátion é muito fácil, porque é o nome do elemento mesmo, tá bom? Nesse caso a gente tem o cálcio, então a gente tem aqui o sulfato de cálcio. Tem um detalhe, né, que é quando o cátion tem ou não NOx variável, né? NOx é a carga, beleza, do cátion. Quando o NOx é fixo, que é o caso do cálcio, que se ele é da família 2A, é 2+, não tem conversa, é esse o valor. Se o NOx é fixo, a gente não escreve o NOx, então ficou isso, sulfato de cálcio, essa é a resposta aí do exercício, né? Mas se tivesse NOx variável, por exemplo, o ferro, tem o ferro 2 e tem o ferro 3, né? Ferro 2+, e ferro 3+. Aí a gente tem que colocar o NOx, a carga do cátion, em algarismo romano. Mas não é o caso aqui. Tudo bem? É só para lembrar, nomenclatura de sais. Então esse cara aqui, o nome dele é sulfato de cálcio. Tudo bem? Bem tranquilo? É isso aí, essa é a A, né? Vamos para B. Escreva a equação química balanceada que representa essa reação de neutralização. A gente praticamente, para fazer a fórmula do sal, já escrevemos, né? Mas vamos colocar ela aqui bonitinha. B. Resposta da B. H2SO4. Vamos colocar o estado físico lá, né? É um ácido solúvel, então aquoso, mais CaOH2, também vou colocar aqui como solúvel. Não é uma base muito solúvel, mas para sofrer reação, ela tem que estar solúvel, beleza? Então, eu vou escrever aí CaOH2 aquoso. O sulfato de cálcio, que formou, CaSO4, também é um sal solúvel. Então, eu vou botar aqui aquoso mais H2O. E aí a H2O, né, a gente não coloca solúvel, a gente coloca o estado físico, né? A gente não vai colocar que a água está dissolvida em água, não faz sentido. Então a gente escreve que a água está no estado físico líquido, tá ok? Só um detalhezinho importante, a gente colocar aqui os coeficientes estequiométricos, né? Para mostrar que a gente está com a reação balanceada, bonitinha.
No caso da água, a gente vai ter 2 moléculas de água. Se você for ver, a quantidade de hidrogênios no reagente é 2 aqui no ácido e 2 na base. Então dá 4 hidrogênios, tá bom? Então eu tenho que pôr um 2 aqui na água para ficar balanceado. Tudo bem? Então a B tá aí a resposta. Vamos ver agora a C. Ó. Em junho de 2023, um acidente com um caminhão em Juiz de Fora levou ao vazamento de ácido sulfúrico em uma via pública, que foi neutralizado pelos bombeiros com o uso de cal, nome popular para o hidróxido de cálcio. Muito bem. Quais as implicações que um vazamento como esse pode trazer às pessoas e ao meio ambiente? Bom, a gente tem que pensar quais seriam os efeitos que um ácido forte, como é o ácido sulfúrico, pode causar, né? Então, por exemplo, o que poderia acontecer se esse ácido entrasse em contato com alguém? Ele causaria queimaduras, né? Caso entrasse em contato com alguém, tá, pessoal? Eu sugiro que vocês façam uma resposta escrita, bonitinha lá. Caso alguém entrasse em contato, queimaduras, problemas respiratórios. Então, vamos colocar aqui também, porque tem os vapores que o ácido sulfúrico libera. Problemas respiratórios. O ácido sulfúrico ele é um ácido fixo, tá? Ele não evapora muito fácil, mas ele reagindo com alguns outros reagentes, ele pode liberar vapores tóxicos, tá bom? Problemas respiratórios. Pode causar acidificação de rios, de cursos d'água, né? Vamos colocar um negócio mais genérico aqui, ó, de cursos d'água. Rios, lagos, né? Mortandade de peixes por causa disso. Mortandade de peixes, de animais. Vou por animais em geral. Mortandade de animais. O que mais? Acidificação do solo. Acidificação do solo. Caso seja uma área rural, né? Caso isso entre em contato com concreto, né? Com construções, com construção civil, né? A gente pode escrever que a gente vai ter prejuízo estrutural. Prejuízo estrutural para construção civil. E por quê, pessoal? Sempre que a gente faz algum tipo de construção que vai concreto, dentro do concreto vai metal, né? Vai aquelas barras de aço para dar estruturação para o concreto. O ácido sulfúrico ele reage com o ferro, né? Ele corrói o ferro e aí você corroendo esse metal que fica dentro do concreto para dar estruturação, a construção perde resistência estrutural, né? Então você pode ter esse problema caso esse ácido entre em contato aí com alguma construção civil, tá bom? Então é isso, né? A gente poderia pensar outras coisas aí, mas eu acho que já tá bom, né? Pela quantidade de coisas que a gente colocou, tá certo? Bom, se tiver alguma dúvida, entre em contato, escreve aqui nos comentários, tá certo? E se inscreve no canal que todo dia a gente está soltando aí uma questão nova, tá? A prova do PISM a gente está soltando aí todas as questões de todas as provas que tem química, beleza? Um abraço, até a próxima.